Oi, mulher! Como é que tá a sua leitura aí, hein? Me conta. Escreve aqui, comenta, curte, manda mensagem, faz alguma coisa. Mas não me deixa sozinha. Deixa eu saber o que está se passando daí. Menina, hoje nós vamos falar sobre uma parte que está em Mateus, no capítulo 26, no verso 17. Mateus 26, 17. E eu vou ler para você. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus ordenou e prepararam a Páscoa. Quando Jesus estava próximo de ser morto e crucificado, ele já estava dando indícios, falando para os discípulos que ele voltaria em 3 dias, que assim como Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias, o Filho do Homem ficaria no ventre da terra por 3 dias. Mas, sabe, as coisas não estavam se encaixando. Se encaixou de fato quando ele de fato morreu na cruz e depois ressuscitou. Ele disse também sobre o templo. Ele disse assim, que o templo seria destruído, que aquelas pedras que os discípulos falaram, nossa, olha que templo lindo, umas pedras gigantes, ele disse, em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra. E também ele disse que reconstruiria o templo em 3 dias. Como que um templo que demorou 40 anos para ser construído seria reconstruído por ele em 3 dias? Então os sacerdotes da época, os escribas, os fariseus, já estavam assim com o pé atrás com Jesus e doido para arranjarem motivos para crucificá-lo. Até que eles conseguiram. Mas o que eu quero dizer para você aqui é algo muito interessante, aproveitando aqui o que nós falamos, e eu escrevi no quadro aqui, nós falamos sobre as festas de Israel. Eu quero despertar você para entender como a Bíblia é precisa e minuciosa. É como se fosse realmente um livro que está escrito em códigos, mas depois que você vê, você pensa, como eu não vi antes? Jesus diz aos discípulos que ele falava em parábolas para que nem todos pudessem entender. E a gente pensa, poxa, mas Jesus não queria que todos entendessem? Então é um paradoxo. E talvez você já esteja entendendo o que eu estou falando. A Bíblia, ela tem passagens que estão muito conectadas com algo que vai acontecer lá na frente. E é sobre isso que eu quero falar para você. Olha que máximo, que interessantíssimo. Eu amo a Bíblia, gente, vocês vão amar também. Olha só, olha como uma coisa está ligada na outra. Nós falamos sobre as festas de Israel, Jerusalém. E agora eu quero te dar uma outra visão naquele mesmo quadro que você já viu. Na Páscoa, a Bíblia diz que eles deveriam pegar um cordeiro e ficar com esse cordeiro por 10 dias. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui para você, peraí. Olha só, o texto que eu estava falando está no livro de Êxodo, no capítulo 12, do verso 3 ao 6. Ele fala assim: digam a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Então, ele ia pegar o cordeiro no 10º dia do mês. E ele ia guardar o cordeiro até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel reunida o sacrificará ao pôr do sol.
corrigindo o que eu disse. Eles pegavam um cordeiro no 10º dia, e ficava com o cordeiro até o 14º dia. Quantos dias eles ficavam com o cordeiro? 3. O número 3 na Bíblia é muito simbólico. Aliás, alguns números. Então, beleza. 3, porque no 14º o cordeiro morria. Então, cordeiro. A festa da Páscoa fala do cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Que João diz no evangelho dele? Jesus. Então, a Páscoa, lá em Êxodo, muito antes de Jesus nascer, já apontava para o sacrifício de um cordeiro. E que através desse sacrifício, o seu povo seria liberto. Olha só. A festa dos pães asmos. Pães asmos eram os pães sem fermento. E o que nós usamos de ceia hoje? Pães sem fermento. O pão sem fermento, ele aponta para o corpo de Cristo. Então, a festa seguida do cordeiro é o pão, que aponta para o corpo de Cristo. Depois vem a festa das primícias. O que são primícias? É o primeiro, né? A Bíblia fala que Deus entregou o seu Filho unigênito para nos salvar. Mas quando Jesus voltou, ressuscitou, ele disse que ele era o primogênito. O que quer dizer primogênito? O primeiro filho de muitos filhos, ou de outros filhos. E quem são esses outros filhos? Então Jesus é considerado o primogênito. Então aqui, nas primícias, primogênito. E as primícias eram entregues ao Senhor. E o primogênito se entregou na cruz por nós, em sacrifício ao Senhor. Olha que lindo isso, gente. Não satisfeito, vamos para frente. 50 dias depois, a festa do Pentecostes. Eu quero que você se atente para o seguinte. Essas festas foram ordenadas pelo Senhor muito antes de Jesus estar entre nós. Jesus já era o plano do Senhor desde muito tempo. Quando a gente ler Gênesis, eu vou te mostrar que Jesus já estava lá. Isso é muito legal. Vamos lá, Pentecostes. Já pensou eu falando esse tempo todo o microfone desligado? Deu até um susto aqui. Pentecostes, 50 dias depois. O mês de Pentecostes, a festa do Pentecostes, ela celebra a colheita. Mas o 50º ano, quando a cada 7 ciclos de 7 anos, nós temos 49 anos. Então, o ano seguinte de 7 é o 50º ano. E esse ano aqui é o ano jubileu que nós falamos. Que Cristo é o jubileu. E o 7 simboliza aqui a perfeição, a divindade dobrada. Depois 7 vezes 7. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus é santo, santo, santo? Quer dizer, é muita perfeição. É o 7, que já é o número da perfeição, 7 vezes. E Pentecostes, agora aqui, depois de Jesus, a gente lembra quando Pentecostes veio sobre os discípulos como forma do Espírito Santo. E o Espírito Santo os revestiu de poder no evento que hoje nós conhecemos como, no livro de Atos, o dia de Pentecostes. Mas essa festa aqui já existia,
Tá entendendo? Que perfeição. Aí agora a gente chega numa parte muito 10, que eu vou até ler aqui para vocês. Nós falamos da festa das trombetas, que o povo estava tão feliz que já anunciava o mês, o 7º mês, que era o mês do descanso da terra. Então eles anunciavam esse mês com trombetas. Depois, expiação. Expiação aqui é perdão. Será que Jesus veio para quê mesmo? Para perdoar os nossos pecados. Trombetas. Quero ler para você algumas passagens da Bíblia em que diz que quando Jesus voltar, ele será anunciado com trombetas. Em Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Depois, outras referências nas cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses 4:16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Trombeta. 1 Coríntios 15:32. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No Evangelho de Mateus, capítulo 24:31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos aos 4 ventos e Então eu já provei para você aqui que as trombetas já estão apontando para o retorno de Cristo, certo? Porque antes aqui, tudo isso aqui para trás, nós estamos falando da primeira vinda de Cristo. Mas aqui nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. As trombetas, que é o que eles estavam falando, vão ressoar e Cristo descerá e os mortos ressuscitarão. Haverá perdão, porque isso aqui está dizendo do juízo final. Quando a Bíblia fala de juízo final, onde todos os que morreram vão ressuscitar e participar do grande juízo final. E tabernáculos. Lá no livro de Êxodo, a palavra e Deus morou, esteve entre eles, a palavra, o termo é tabernaculou. Então, essa palavra, esse termo que está lá em hebraico, quer dizer a presença de Deus entre nós. Então, aí vai acontecer a festa. Olha a sequência. As trombetas soarão, Cristo voltará. Haverá perdão, o juízo final, o julgamento final. E Deus estará entre nós. Assim como era lá na festa dos tabernáculos. Será conosco. Deus entre nós. Gente, olha que maravilha isso. É sobre isso que eu quero que você se atente. A Bíblia faz isso aqui, o tempo todo. Ela fala uma coisa apontando para outra coisa. Ela está sempre falando aqui, mas mencionando uma indireta. E o mais legal, assim, de tudo, e isso prova muito sobre a veracidade bíblica, é que o autor de um livro não conhecia o autor do outro. O que um profeta escreveu, como é que o outro profeta sabia que ele tinha escrito? Não tinha como. Para você ver, Mateus escreveu
João escreveu, porque quem escreveu Apocalipse foi João. E Paulo escreveu. Paulo nem era discípulo de Jesus. Paulo não tinha acesso às escrituras ali do Novo Testamento, como nós temos. Então, entenda como uma pessoa escreve uma coisa, a outra escreve o que confirma o que essa escreveu, e assim são as profecias e depois o cumprimento delas. A Bíblia é assim. Ela não cansa de se provar. E ela não cansa de provar para quem quer ver que ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso, eu insisto, esteja com o coração disposto ao novo. Você tem que nascer de novo mesmo. Nascer uma mente nova para receber tudo o que o Senhor tem para te entregar, através da revelação da Bíblia. Se você está ainda com o coração endurecido, querendo provar que a Bíblia está errada, você não vai conseguir. A Bíblia, ela não está confrontando você para que você queira provar que ela está errada. Se você não quer confiar, acreditar e crer, tudo bem, larga a Bíblia. Mas ela está aqui para te transformar. Ela está aqui para que você, com o coração disposto, conheça o sobrenatural que Deus tem através dela. E Deus fala através dela. Eu sou prova disso. O momento que ele mais falou comigo através da Bíblia foi na minha gravidez da Malu. E eu posso dizer para você, é real. Ele fala, ele responde, ele consola, ele fortalece. Ele te diz e ele compartilha com você dos planos dele. E isso é muito lindo. E eu gostaria muito que você acessasse esse lugar. É possível, só depende de você. Queridas, um beijo. Espero que tenha sido assim um tempo muito produtivo. E te espero no nosso próximo encontro.